onde comemoramos o domingo de Páscoa. E as crianças estão alegres, né? Ganharam o seu ovo de Páscoa, o seu ovo de chocolate, estão se deliciando com esse chocolate. Mas eu quero falar para vocês hoje sobre a verdadeira razão da Páscoa, o verdadeiro sentido da Páscoa, que não é esse de chocolate, de coelho, não é nada disso. A verdadeira história da Páscoa, ela começou há muito tempo atrás, quando os israelitas, que é o povo de Deus, eram escravos no Egito. A Bíblia fala que o povo de Deus lá no Egito, ele era escravo de Faraó e o povo sofria muito nas mãos de Faraó. O povo estava ali preso pelos egípcios, né, por aquele Faraó. E a Bíblia fala que eles sofriam muito. E eles pediam muito a Deus que os livrasse daquele lugar, que os livrasse daquela escravidão. E hoje, muitos de nós também estamos acorrentados, né? Nós não estamos presos por correntes, assim literalmente falando, mas nós estamos presos às vezes por uma coisa que também entristece muito, que é o pecado. A Bíblia, a palavra de Deus, ela nos fala que todos nós pecamos e que todos que pecam são pecadores, cometem pecado. Mas a Bíblia também nos fala que nós podemos ser libertos dessa prisão, nós podemos ser libertos dessa prisão. O povo egípcio, né, ele também foi liberto, como nós vamos ver daqui a pouco. E nós também podemos ser libertos. A Bíblia fala o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus libertou, né? A Bíblia fala que aquele povo era escravo, mas depois Deus libertou o seu povo da escravidão. E a Bíblia fala que nós também podemos ser libertos do pecado. Deus amou o mundo muito, de uma tal maneira, de uma maneira tão grande, que enviou o seu Filho Jesus para que estivesse morrendo na cruz, para que através da sua morte, do sangue que foi derramado ali na cruz do Calvário, nós fôssemos libertos do pecado. E naquela época, como que o povo foi liberto? É uma história muito linda que a Bíblia nos conta. Ela nos conta que os egípcios, né, que Faraó não queria libertar o povo, não. E aí Deus enviou algumas pragas. E essas pragas, só quem sofria com essas pragas era o povo egípcio. Os israelitas que estavam lá como escravos, eles não sofriam, porque Deus os livrava. E a última dessas pragas foi uma praga muito triste. Todos os primogênitos, o que são primogênitos? Os filhos mais velhos de cada família iriam morrer. Uma noite, a Bíblia fala que o anjo da morte, ele ia estar passando, e todas as casas, todas as famílias perderia o seu primogênito, o seu filho mais velho. Mas sabe o que aconteceu? Deus deu uma ordem àquele povo. Eles iam celebrar através de um cordeiro. Eles iam matar um cordeiro, iam derramar o sangue daquele cordeiro e eles iam comer aquele cordeiro junto com a sua família na sua casa em uma certa noite. E a Bíblia nos fala que hoje também nós temos um cordeiro que nos livra da morte. Esse cordeiro é Jesus, que foi enviado, como nós já vimos, para morrer na cruz, para que através do sangue de Jesus nós
sermos libertos do pecado. E a história continua que eles não só teriam que comer a carne daquele cordeiro, mas o sangue que fosse derramado, eles iriam passar nos umbrais das portas. Eles iriam passar aquele sangue ali. E através daquele sangue, quando o anjo da morte passasse por ali e visse que aquela casa estava com o sangue ali naquela porta, o anjo da morte não entraria. Então, os primogênitos dos israelitas, do povo de Deus, eles não morreram. Eles foram libertos daquela morte. Olha que maravilha, né? Que maravilha. E nós também hoje podemos ser libertos da morte. Hoje o que vai representar é a sepultura, mas não a sepultura com Jesus lá dentro, né? O sangue foi derramado, mas Jesus não permaneceu morto. Jesus, ele foi crucificado, ele sofreu, mas ele não está morto, ele não está na sepultura, não. A Bíblia fala que ele ressuscitou, e hoje nós estamos comemorando isso, a ressurreição de Jesus, porque é através da ressurreição. Se Jesus tivesse só morrido, não ia adiantar, né? Se ele tivesse só derramado ali o seu sangue, mas permanecido morto, não ia adiantar. Mas a Bíblia nos fala que o sepulcro foi aberto. O sepulcro foi aberto. Jesus, ele ressuscitou. E quem deu essa boa nova foi o anjo do Senhor, né? O anjo do Senhor esteve ali livrando o povo hebreu da morte. E o anjo do Senhor, a Bíblia fala que algumas mulheres foram até o sepulcro, né, para ver o corpo de Jesus. Mas o anjo anunciou: olha, Jesus não está aí não. Jesus, ele ressuscitou, porque essa era a promessa de que Jesus viria, né? Ele sofreu muito aqui, né, na terra, que ele morreria, que ele derramaria o seu sangue, mas não ficaria morto. A Bíblia nos fala que ao terceiro dia ele ressuscitou. Jesus está vivo, o anjo anunciou isso. Então, olha só, Jesus, ele está vivo. Lá no passado, o que representou a libertação do povo de Deus, depois de todo esse acontecimento, o povo foi liberto da escravidão. O povo, ele foi levado para uma nova terra que Deus havia prometido a eles, né? Moisés guiou aquele povo e eles foram então para uma nova terra. E nós também, né? Nós temos essa promessa que através da ressurreição de Jesus, esse é o símbolo, né? Esse é o sinal de que Jesus, ele ressuscitou. O sepulcro está vazio. Ele ressuscitou. Jesus libertou aquele povo da escravidão. E hoje Jesus, ele também nos liberta do pecado, daquilo que tem nos aprisionado, né? Muitas coisas hoje, muitos pecados têm nos aprisionado, né? Nos tem deixado presos a esse pecado. Mas Jesus, ele ressuscitou e ele pode estar nos libertando do pecado. E então hoje nós representamos, olha, esse coração alegre, ele representa a alegria. Sim, a alegria. Você pode imaginar a alegria daquele povo ao ser liberto da escravidão? É essa mesma alegria que tem que estar no coração do pecador que se arrepende e tem seus pecados perdoados através daquele sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário, através do grande amor de Deus, que deu Jesus
para morrer na cruz e para ressuscitar e assim poder nos livrar do pecado. Essa alegria que nós temos que estar comemorando nesses dias, né, de ressurreição. Não a alegria do chocolate, né, do coelho. Coelho não tem nenhuma experiência em colocar ovos. E é essa experiência, saber, né, que Jesus ressuscitou não basta. Nós temos que ter uma experiência com Jesus. Nós temos que ter um relacionamento com Jesus. Nós precisamos orar, nós precisamos ler a Bíblia, nós precisamos estar sempre nos lembrando desse sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Experiência. Você já tem uma experiência com Jesus? Você já teve a oportunidade de não só conhecer a história da Páscoa, mas ter uma experiência com Jesus? E nós, quando nós temos essa experiência, quando nós aceitamos esse sacrifício de Jesus, nós somos livres. Livres de todo o pecado. Olha, nada mais nos acorrenta. O pecado não mais nos acorrenta. Nós agora somos libertos de todo o pecado. Nós podemos ser livres, sermos libertos de todo o pecado. A Bíblia fala que todo mundo que peca é pecador. Todo aquele que comete pecado é pecador. Mas se você realmente conhecer o Filho de Deus, você vai ser verdadeiramente livre. Livre de todo o pecado. Você já tem essa oportunidade de ter essa experiência com Jesus? De estar realmente celebrando essa ressurreição, porque através da ressurreição você é liberto do seu pecado. Então esse é o verdadeiro significado da Páscoa, a ressurreição, a libertação do nosso coração de todo o pecado e a esperança de um dia podermos morar no céu. Vamos orar, vamos agradecer a Deus, porque nós podemos celebrar a Páscoa, a verdadeira Páscoa, a ressurreição, não os ovos de chocolate. Pode comer o chocolate, não tem problema. Eu também gosto muito de chocolate. Chocolate é gostoso, mas vamos celebrar a ressurreição de Jesus. Né? Jesus não está morto, não. Ele não está lá na sepultura, não. Ele ressuscitou. Aleluia! Ele ressuscitou. Vamos orar? Querido Deus, nós te agradecemos pelo teu grande e infinito amor, em que enviou o seu Filho, o seu único Filho, para nos salvar, para nos libertar de todo o pecado. Muito obrigado, porque através desse sacrifício nós somos livres, nós somos verdadeiramente livres. Muito obrigado, ó Deus, e que possamos ter experiência com o Senhor, estarmos crescendo na tua graça a cada dia. É em nome dele, em nome de Jesus, que nós oramos. Amém.